Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Deus tem uma palavra para você. Mateus 18, versículo de 1 a 5, versículo 10 e versículo de 12 a 14. Naquele tempo os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum destes pequeninos. Palavra da salvação. Eu queria meditar com você, e esta mensagem ela é muito séria, neste único versículo. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Então preste atenção, Jesus está pregando, Jesus pega uma criança, chama uma criança e fala: quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Jesus está dizendo: olha, se você receber essa criança, você está recebendo a mim. Em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. Essa é a palavra de Deus. O que nós estamos entendendo aqui? Que Jesus se identifica com a criança. Ei, eu não sei se você já ouviu isso alguma vez. Jesus se identifica com as crianças. Jesus se identifica com o pequenino. Jesus se identifica com o mais pequeno. Jesus se identifica com aquele que é mais inocente, com aquele que é mais frágil. Sim, os pobres. Sim, Jesus se identifica com os pobres, Jesus se identifica com todo aquele que precisa, mas hoje ele está dizendo que ele se identifica com uma criança. Porque se você recebe uma criança em meu nome, é a mim que você recebe. Veja, Jesus está falando, essa criança sou eu. Essa criança sou eu. Quem recebe uma criança recebe Jesus. Só que presta atenção, o contrário também acontece. Quem despreza uma criança, despreza Jesus. Quem acolhe uma criança, acolhe Jesus. Quem despreza uma criança, despreza Jesus. Eis porque o assunto é tão sério. Jesus está dizendo que quem recebe uma criança é a ele que recebe. Então Jesus se identifica com as crianças, que são os mais pequenos, que são os mais frágeis e são os mais indefesos. Então por que Jesus se identifica com a criança? Porque ela é a mais frágil. Jesus sempre está do lado do mais fraco. Ele é o Todo-Poderoso. Imagina, Deus é o Todo-Poderoso, Deus é aquele que pode tudo. De quem que ele mais vai estar do lado? Daquele que menos pode, daquele mais fraco. E quem é o mais fraco, gente? Ei, quem é o mais fraco entre nós? Quem é o mais frágil? Deixa uma criança nascer e deixa ela se virar. Ela vai morrer. Uma criança não sabe se virar sozinha. Uma criança não sabe comer sozinha. Uma criança não sabe se cuidar sozinha. Uma criança que nasce e é deixada ali, ela morre. Ela é a mais fraca, ela é a mais indefesa. Os pobres que estão debaixo da ponte, eles ainda se viram. Eles vão limpar o nosso vidro do carro, eles vão fazer o que eles podem. Eles se viram, eles pedem, eles vão para o farol, muitos deles até roubam, né? Eles se viram. São pequenos, são frágeis, são os pobres, são os afastados, são os marginalizados, mas estes ainda se viram. Agora eu digo para você, uma criança, este é o que mais Deus se identifica. Cristo mais se identifica com uma criança porque ela é a mais frágil, ela é a mais indefesa. Agora, vivemos numa cultura onde as crianças estão sendo rejeitadas.
Vou repetir, estamos vivendo numa cultura onde se despreza crianças. Nos dias atuais, o ser humano diversas vezes vai estar sobre essa questão: acolher ou não acolher esta criança? Então, muitas vezes tem uma criança dentro do ventre de uma mãe. E entra a questão: acolher ou não acolher essa criança? Deixar viver ou não viver essa criança? Porque a gente sabe que hoje tem um procedimento para tirar, né? Porque se essa criança não... naturalmente ela não vive, ok. Naturalmente ela morreu. Agora, por algum instrumento, por algum remédio, por algum procedimento, eu tirar essa criança, isso é desprezar a criança. Isso eu posso dizer que é até matar uma criança. Acolher ou não essa criança que está no ventre de uma mãe? Mas por favor, e talvez alguém aqui vai dizer já, mas o problema é como a criança chegou. O problema é como vai cuidar dessa criança. O problema é como essa criança chegou. Este é o problema. Então, mas eu quero que você não saia do foco. Qual é o foco? Aquela criança é Jesus. Segundo este evangelho, uma criança que está no ventre de uma mãe é Jesus. Então não muda o foco, não importa como essa criança veio, se foi através de uma atrocidade, se foi através de alguém ruim, não importa. O que nós não podemos perder o foco é que dentro da barriga dessa mãe, dentro do ventre dessa mãe há uma criança, e a criança é Jesus. Quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Então, desprezar essa criança é desprezar Cristo. E quem recebe em meu nome uma criança como esta é a mim que recebe. Então eu digo para você, cuidado para não desprezar Cristo. Porque no mundo de hoje, tem muita gente desprezando Cristo nas crianças mais indefesas. E qual é a criança mais indefesa? É a criança que aí está no ventre. Esta é a mais indefesa de todas. Essa não pode correr, essa não pode sair dali, essa tem que sofrer tudo o que quiserem fazer com ela. Então, filho e filha, esta criança, por favor, é Jesus. E um cristão, sabendo disso, ele nunca vai tirar essa criança. Não importa como ela chegou, é Jesus, ponto final.